Olá, professores, profissionais da educação, equipe gestora, sejam muito bem-vindos nesse diálogo. Hoje nós vamos conversar um pouquinho do nosso diálogo sobre as unidades curriculares eletivas orientadas. E eu estou aqui com o nosso querido especialista, professor Aldemir Malveira. Muito obrigado pela sua participação. Hoje a gente vai conversar sobre a unidade curricular eletiva orientada de etnomatemática. Então você, professor que está nos assistindo, gestores, a equipe pedagógica, você fique à vontade para fazer os seus comentários aqui no nosso chat e também deixar o seu e-mail que a gente vai responder com certeza. Professor Aldemir, muito obrigado para esse diálogo aqui conosco. Olá turma, olá professores, olá gestores, a coordenação pedagógica, meus queridos professores. É uma satisfação enorme estar aqui nesse momento, nesse encontro, nesse diálogo, aqui, ou seja, nesse momento de conhecimento, de troca de informações, onde eu, especialista em ciência da educação, mais precisamente em educação matemática, me propus a ajudar a Secretaria nesse momento, nessa construção, certo, dessa nova componente curricular, porque na realidade ela é nova, não só em termos do Amazonas, mas em termos do Brasil como um todo. Todos os estados estão construindo esse momento as suas eletivas, e é uma satisfação enorme estar aqui neste bate-papo de maneira informal, procurando tirar algumas dúvidas e até mesmo aprender com vocês, ok? Que legal, professor. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. E antes de nós explicarmos especificamente da etnomatemática, nós só vamos relembrar um pouquinho da arquitetura geral do ensino médio, que é justamente aquele momento em que o professor ele vai entender e observar a questão da formação geral básica, dos itinerários formativos, que agora é essa parte flexível. Eu trouxe um fluxograma aqui para a gente mostrar. Então, professores, os colegas que estão nos assistindo, vocês podem acompanhar conosco aqui na nossa cartela, que eu trouxe um fluxograma sobre a arquitetura do novo ensino médio, o NEM. Só para a gente ter uma ideia, de forma bem ampla, nós temos a formação geral básica, temos também os eixos estruturantes e os itinerários formativos. Nos itinerários formativos, só para relembrar, nós temos as UC6, as UCAs e as UCEs. Agora, neste momento, o nosso bate-papo é com as unidades curriculares eletivas, UCEs, ok? Além dessas unidades curriculares, eu também vou destacar especificamente quais foram essas unidades curriculares que foram construídas agora nesse primeiro momento, que é a questão da arquitetura do novo ensino médio. Eu trouxe também aqui para a gente, para esse nosso diálogo, para nós observarmos e analisarmos quais são essas UCEs, que no caso são especificamente as UCEOs, ou seja, unidades curriculares eletivas orientadas. Então, nós vamos observar que dentro dessas unidades curriculares eletivas orientadas, como vocês podem observar, olha só, a nossa equipe foi composta por grandes colegas, mas eu gostaria de destacar as unidades que foram construídas para este primeiro momento. A primeira foi leitura e produção textual em foco, depois práticas corporais, arte com artes, etnomatemática, teatralizando a literatura espanhola e experimentação cinematográfica, produção de curta-metragem em sala de aula. Essas foram as UCEOs que a Secretaria disponibilizou para todos os professores, a equipe gestora, os colegas das escolas de tempo integral e bilíngue. Gostaria também de ressaltar os colegas especialistas que participaram de toda essa construção, que a gente sabe que foi um momento em que nós tivemos bastante diálogo, Foi pensado com bastante carinho para você, professor, para você que está nos assistindo. Então, isso foi pensado com bastante carinho. Tivemos um tempo, vários diálogos, algumas reuniões foram importantes para a construção desse momento. E também a equipe redatora especialista, eu trouxe aqui o nome dos colegas especialistas que fizeram parte dessa construção das eletivas orientadas. Foram colegas do CEMEAM, colegas também da Coordenação de Educação Física e Arte, os colegas do Ensino Médio. Então, todos participaram dessa construção.
em especial hoje, que é a unidade curricular eletiva orientada de etnomatemática, o nosso professor Aldemir Malveira de Oliveira. Então, professor, para a gente começar agora o nosso diálogo, o senhor poderia explicar para a gente o que é a etnomatemática, como foi pensado nesse primeiro momento? Certo, obrigado pela pergunta. Sim. Meus queridos professores, gestores, meu querido amigo Jeffrey. Sim. Bom, para esse primeiro momento, certo, pensou-se na questão epistemológica mesmo da palavra etnomatemática, que ela é basicamente pensada através de 3 pilares gregos, certo? Que é o etno, o matema e os tiques. Então, toda essa base, certo? Ela foi, digamos assim, alavancada lá na época dos anos 70, quando a comunidade da educação matemática começou a se encontrar em congressos e nós sabemos que falar de etnomatemática, nós não podemos deixar de falar no nosso saudoso Biratã D'Ambrosio, porque, na realidade, foi esse pesquisador brasileiro que difundiu a nível de Brasil e participou dos primeiros congressos a nível internacional, onde foram suscitadas as primeiras ideias, as primeiras construções e os primeiros relatos de experiência da matemática presente na cultura dos povos, principalmente na cultura dos povos africanos. Então foi exatamente por volta da década de 70 que começaram, como eu falei anteriormente, esse turbilhão de ideias lançadas, mas nada formalizado. E no Brasil nós temos essa pessoa que tinha um grande carisma, participei de diversos congressos com ele, que foi o professor Biratã D'Ambrosio, né, que divulgou, inclusive foi a sua tese de doutorado, ele foi e trabalhou a questão da etnomatemática. Então, primeiramente, se pensou em ir buscar a epistemologia, né, o início de todo esse estudo. Como também essa coisa estava sendo implantada, né, estava começando a implantar através da nossa BNCC e aí como eletiva orientada, então o professor precisa conhecer toda essa epistemologia, o alavancar e o discorrer do que vem a ser a etnomatemática. Então, sempre pensando no seguinte, realmente na parte da epistemologia, baseado nesses 3 termos, como os pesquisadores colocaram, né, através da literatura, que é em cima desses 3 pilares gregos, que é a etno, né, que ela envolve exatamente a cultura, a questão cultural dos povos, a matema, que é a lógica de como você pode construir e desenvolver e apresentar essa questão, né, cultural, e as TICs, que são as ideias. Claro que ocorreram situações, problemas, os membros culturais começaram a pensar, tiveram ideias e como trabalhar essa questão da matemática sendo alavancada pela questão cultural, pelos ensinamentos que são passados de geração em geração. Então, eu trago para vocês agora, diante de toda essa epistemologia, de toda essa pesquisa, desse momento inicial, uma junção de diversos, de um arcabouço teórico apresentado por esses pesquisadores iniciais, lá pela volta da década de 70, e aí eu construí exatamente este pequeno conceito do que é etnomatemática. Então vamos ver o que é etnomatemática agora. Então a etnomatemática é na anterior, é a área de investigação que estuda as multifacetadas relações e interconexões entre ideias matemáticas e outros elementos e constituintes culturais, como a língua, a arte, o artesanato, a construção e a educação. Então, dentro desse conceito, que foi exatamente uma junção, uma miscelânea, né, das diversas ideias que ocorreram na década de 70, eu vou destacar para vocês a questão do multifacetado. Por que o multifacetado? Que eu aproveitei e coloquei aí, por conta dessa diversidade cultural, quer dizer,
junta a cultura africana, junta a cultura europeia, junta a cultura aqui americana, né? Quando eu falo americana, eu me estendo do sul até a América do Norte. Ou seja, e a oriental, então nós temos uma diversidade de culturas, ou seja, uma diversidade de ideias. Portanto, a etnomatemática, ela vem exatamente a mostrar que o povo, apesar dele frequentar a escola, mas ele já carrega para dentro da escola todo o ensinamento, toda uma epistemologia cultural que foi passado de pai para filho. E a etnomatemática, ela vem exatamente a resgatar essa multifacetada, esse pluralismo cultural. Poxa, muito bacana, professor. Muito legal, olha só. Vocês que estão nos assistindo agora, né, a equipe gestora, os professores, né, inclusive já sabemos que tem uns professores que eles já estão ministrando essa disciplina, né, de etnomatemática, que na realidade é uma unidade curricular, né, que justamente por conta desse novo ensino médio, ela já veio nessa parte flexível, né, do currículo, que é a unidade curricular eletiva orientada, agora em especial a de etnomatemática. Muito legal, professor, as suas colocações iniciais aqui nesse nosso diálogo. É bem interessante a gente entender que realmente, né, a etnomatemática ela veio para mostrar como é que a gente pode fazer essa relação, né, com a cultura, com a arte, né, e envolvendo principalmente a matemática, né, por isso que o nome da etnomatemática, isso é bem interessante. Eu tenho certeza que os professores que estão nos assistindo também estão gostando, né? Já deram uma lida nos materiais, né? Inclusive, olha só, professores, vocês que ainda não leram o material, ele está todo disponível na plataforma Saber Mais, né? Lá nós temos o plano, nós temos um organizador curricular e também temos um caderno pedagógico, que justamente ele vem mostrando todos esses conceitos, e agora a gente está aqui, né, nesse nosso diálogo com o nosso querido professor Aldemir, né, que construiu, que pensou com bastante carinho, né, justamente essa relação. Bem interessante esse momento da conexão, né, da relação em geral. Agora, professor, quando foi pensado esse momento da etnomatemática? O senhor começou falando da epistemologia, muito interessante. Olha, eu achei bem legal, até anotei algumas coisas, já vou pesquisar sobre, que eu acho muito bacana essa parte da etnomatemática. Mas o senhor poderia explicar para a gente, no momento que o senhor construiu, teve algum objetivo? Foi pensado assim um objetivo geral, um objetivo específico, voltado assim para essa unidade curricular? Por exemplo, assim, quando foi pensada a unidade curricular eletiva orientada de etnomatemática, né? O senhor poderia explicar para a gente o objetivo a inserção da etnomatemática dentro dessa unidade curricular, dessa eletiva? Perfeito. Muito boa pergunta. É claro, como uma grande unidade curricular, né? Sim. Nós temos diversos objetivos gerais, mas aí eu procurei condensar exatamente no seguinte, quer dizer, primeiramente, o professor tem que ter claro que ele tem a matemática acadêmica e a matemática que não é acadêmica. Então, quando se fala assim, mas professor, o que seria então a matemática acadêmica? Ora, a matemática acadêmica é aquela que você absorve dentro do espaço escolar. E a matemática não acadêmica são exatamente todas essas ideias, né, que nós já temos de uma matemática que foi passada de pai para filho, de mãe para filho, dos avós, entre os próprios irmãos, né, que é esse sentido das 4 operações, essa coisa, sem ter o quê? Aquela questão formal, né? Sem ter aquela questão formal que seria, no caso, o da matemática acadêmica. Então, existe toda uma construção por trás que eu chamo de uma matemática de vida, né? Uma matemática que nós já levamos para dentro do espaço escolar, essa matemática de vida. Nós temos uma matemática de vida. Então, o objetivo que foi pensado para essa componente curricular, primeiramente, foi a de absorção de conhecimento, mas que conhecimento? Desse conhecimento que o aluno está trazendo para dentro do espaço escolar. Então, primeiramente, como um dos objetivos maior para aquele professor que vai implementar essa eletiva, é ele promover a escuta
dentro da sala de aula dele. Por que a escuta? Porque é através da escuta que ele vai conseguir identificar uma matemática que a diversidade existente entre os alunos, cada um está carregando para dentro da sala de aula. Porque, por exemplo, vamos falar um pouco, então, digamos, a nível local, certo? De Manaus, por exemplo. Manaus, ela recebe também alunos do interior. Esse aluno do interior, ele já traz uma matemática de vida, certo? Que ele aprendeu. Pelo simples fato dele ir a uma plantação, o pai, o avô, o tio, o irmão mais velho, já deu algumas ideias de pelo menos como ele plantar. Ora, pelo simples fato de você plantar, você está utilizando espaço e forma. Quer dizer, então já existe algo da matemática ali. Agora, quando eu me refiro a espaço e forma, é claro que eu estou levando aquela questão mais acadêmica. Mas aquela pessoa que está lá no campo, está lá na roça, né, ele não tem esse conhecimento formal da matemática. Mas ele sabe muito bem que se ele não der, digamos, eu vou plantar cebolinha. Nós sabemos que os ensinamentos que são passados lá pelas comunidades, onde você com certeza escuta e ouve, dá um espaço de 1 palmo, quer dizer, quando eu digo 1 palmo, olha a métrica, eu estou usando métrica. Então esse aluno já sabe que na hora de plantar, ele vai ter que colocar 1 palmo de distância de uma cebolinha para outra, para que uma não acabe sugando, digamos assim, a energia da outra. Então, primeiramente, como eu digo, é promover a escuta, porque através da escuta o professor vai absorver o conhecimento que aquele aluno está trazendo para dentro da sala de aula. Esse é o ponto-chave. Perfeito, professor. Bem legal esse objetivo, né, como foi pensado, né, esse momento de que a gente pega a etnomatemática e, claro, como o senhor bem colocou, ela está de uma maneira ampla, mas para esse momento teve uma delimitação, né, algo mais específico, foi algo pensado assim, com carinho, né, para o nosso professor que está nos assistindo agora, né, para a equipe pedagógica, os nossos colegas, tanto da capital quanto do interior. Né? Eu tenho certeza que os colegas que estão ministrando agora essa unidade curricular eletiva orientada, né, de etnomatemática, já se depararam com este momento, né, específico. Sabemos também que, como o senhor colocou, realmente os objetivos eles têm várias maneiras, vêm alguns diálogos diferenciados. Né? Mas é o que a gente consegue observar de fato que foi pensado com carinho nesse momento. Né? Professor, o senhor poderia explicar para a gente também, agora nesse nosso diálogo, né, com relação à questão do plano? Porque assim, nós sabemos que essa unidade curricular, como ela faz parte, né, da parte flexível do currículo, né, está dentro dos itinerários formativos, nós também pensamos com carinho na questão de não só colocar a etnomatemática especificamente na questão do conceito, do objetivo, mas também para o professor se alinhar, né, para o professor ter um documento para ele fazer uma leitura, um direcionamento. Então, o senhor poderia explicar para a gente na questão do plano, assim, foi construído um plano, esse plano assim, seguiu as unidades, né? Tivemos algumas unidades, por exemplo, unidade 1, unidade 2, alguma organização. O senhor poderia explicar para a gente agora, que eu tenho certeza que alguns colegas, né, acredito que todos os nossos colegas já fizeram a leitura do material, mas às vezes tem algumas dúvidas, né? O senhor poderia explicar cada unidade, para dar algumas dicas, né, para o professor que está assistindo agora? Eu tenho certeza que, às vezes, uma dica, às vezes, uma ideia, né, aqui nesse nosso diálogo faz toda a diferença. Né? Então, você poderia explicar para a gente como foi organizada a questão do plano? Sim, com certeza, certo. Para esse primeiro momento, né, como bem o professor Jeffrey falou, é algo inicial, então foi pensado 4 unidades. Perfeito. Tá? Então, 4 unidades para o professor começar a dar o quê? Os primeiros passos de navegar. É claro que, como eu falei, é tudo muito inicial, é algo novo, então nós temos que ter muito cuidado. Mas, acima de tudo, eu volto sempre a bater nessa tecla da questão da escuta, porque a unidade é só para te dar um direcionamento. É claro que foram colocadas algumas diretivas,
certo? Para o professor se orientar, é que eu vou sair explicando cada uma, mas o professor pode, a partir dessas sinalizações, dessas diretivas iniciais, ele expandir, porque é ele que está lá com o seu aluno, certo? Ela foi pensado aqui, mas ela vai ser implementada, está sendo implementada, né, como você já falou, dentro da sala de aula. Então, para a primeira unidade, foi pensado no seguinte, olha só, a cultura presente na matemática de rua. Por que a questão de se pensar na cultura presente na matemática de rua? Porque, como eu falei anteriormente, ao promover a escuta sobre determinados, digamos assim, competências da matemática, isso é mais para o professor, quando ele já sabe que a matemática ela é norteada exatamente por essas 5 grandes competências, e nós já chegamos com algumas competências não totalmente definidas, mas nós temos os primeiros passos e nós passeamos em todas essas competências. É claro que a matemática acadêmica ela vai fazer com que você modele, com que você refine o teu ato de pensar, ou seja, você chega com um conhecimento mais bruto e a matemática acadêmica ela começa a lapidar isso. Então, por que na matemática de rua? Então, por exemplo, um fato que me chama muita atenção é você observar um picolezeiro. Eu vou falar picolezeiro, que é algo bem comum aqui na nossa região, né? Tanto na capital quanto no interior, né? Ou então a questão daquela pessoa que vende um din-din, um sacolé, seja como seja chamado. Essa pessoa ela domina as 4 operações muito bem. Exatamente. O problema é que se ela domina muito bem fora, né, porque ela faz uma matemática de venda ali, ela sabe quanto que ela vai receber, quanto que ela vai arrecadar, quanto que vai ser o lucro dela, quanto que ela tem que devolver para onde ela pegou aquilo ali. E aí o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que quando esse aluno chega dentro do espaço escolar, ele não consegue colocar isso no papel. E isso é para o professor ficar atento. É por isso que eu acho importante a questão de promover a escuta, porque se ele não consegue colocar no papel, mas ele domina muito bem isso aí, esse aluno ele está precisando dessa orientação, desse encaminhamento, porque ele já está trazendo, ou seja, então o professor deve mesclar, ou seja, deve valorizar essa matemática que ele está trazendo, fazer uma interconectividade. E aí que vai lá em contra da nossa definição. Fazer essa interconexão. Valorizar o conhecimento. Porque partindo do que ele está trazendo e o professor valorizando, ele vai sentir um significado. Quer dizer, todo aquele conteúdo que ele estará estudando dentro do espaço escolar vai ter um significado para ele. E aí, com o significado, a pessoa se motiva a entender mais. Sim. Então, para essa primeira unidade foi pensado exatamente isso, essa valorização dessa matemática que nós já aprendemos no nosso cotidiano, mas que quando chega dentro da escola ela não é valorizada. E nós precisamos valorizar enquanto educadores essa matemática. Exatamente, professor. Bem legal agora nesse primeiro momento, no caso da unidade 1, né, justamente pegar algo específico. Né, é algo assim que o estudante já sabe, como o senhor bem colocou. Né, ele já sabe fazer as 4 operações. Então, ele vai ali para a escola e, no caso, o professor que vai conduzir a partir daquele momento, né, de como ele vai colocar realmente ele no papel, como é que ele vai utilizar, quais são... E aí, o interessante da sua fala é que agora que entra o momento que é da arquitetura do ensino médio, né, da questão das habilidades, a questão da competência, né, até mesmo as habilidades socioemocionais, né, que ali o professor ele vai perceber naquele estudante, ele pode muito bem aplicar, né, utilizar ali, ter um diálogo
né, com o estudante utilizando isso, pegando o conhecimento que ele já tem, que é justamente aquele momento de que ele vai ser o protagonista, né? Exato, professor. É exatamente isso, que a partir do momento que ele vê uma valorização do que ele está trazendo, ele passa a ser protagonista desse conhecimento. Perfeito. É justamente isso que o legal. O interessante é que foi pensado justamente essa unidade curricular, né? Ela foi pensada justamente nisso, né? Na questão do estudante ser, né, o protagonista, né? Do professor também ali naquele momento trabalhar as habilidades, tanto as habilidades gerais da BNCC, né? As habilidades da área da matemática, né? Também as habilidades dos itinerários formativos e, por que não, né? E com certeza as habilidades socioemocionais, né? Que a gente sabe que a gente precisa todo dia, né? Claro, legal. Exato. Muito bom. E, professor, você poderia explicar para a gente agora como foi pensada a unidade 2 da etnomatemática? Perfeito, muito bem. Então, Ok. essas unidades, elas estão, por um quadro, como eu já falei, elas estão sendo interconectadas uma com a outra. Então, para essa segunda unidade, eu trago a questão da perspectiva da etnomatemática na resolução de problemas, da associação da abstração ao concreto. Então, o que é que quer dizer isso? Exatamente, mais uma vez, entra a questão da valorização. A valorização do que o aluno tem construído na sua cabeça, que está em forma de abstração, e o professor valorizar através de um concreto. Então, como, por exemplo, como é que isso pode acontecer? Ora, se você fizer, digamos assim, promover uma visita com um aluno a um canteiro de obras, seja ele, de certa forma, que tenha especialista ou que não tenha especialista, o ideal é que o professor promova, digamos assim, uma interconexão entre um pedreiro e a sua sala, digamos assim. Por quê? Porque nós sabemos que o pedreiro, ele carrega uma bagagem de conhecimento matemático todo abstrato. Se você chama um pedreiro para ladrilhar a sua casa, ele fala de metro linear, ele fala de espaço, ele fala de volume, ele fala de tudo. É claro que se você for perguntar para ele definir formalmente, ele não vai conseguir, mas ele tem todo esse ensinamento. Então, o ideal agora é essa valorização, essa perspectiva. Tratar essa diversidade de conhecimento, certo? Através dessa perspectiva, saindo do abstrato para o concreto, sempre valorizando, tornando a coisa significativa. Poxa, bem legal. Olha só, achei bem interessante a questão da sua conexão, né? É realmente isso. Então, olha só, tenho certeza que os professores que estão nos assistindo, né, estão gostando muito desse nosso diálogo, estão percebendo realmente essa conexão. E o interessante é que agora nessa unidade 2, nós vimos assim, uma das palavras-chave, claro, dentro das outras, a questão do protagonismo, né, na unidade 1 também está presente na unidade 2, né? E agora o interessante dessa unidade que o senhor destacou é aquela atividade que a gente considera como sendo uma atividade mão na massa, né? Ou seja, utilizando também os espaços fora da sala de aula. Eu achei bem interessante quando o senhor colocou esse exemplo de pegar ali o estudante e levar para um canteiro. Isso é que é o legal, né? A gente sabe que isso é uma aula atrativa, né? Uma atividade mão na massa, né? Algo assim que realmente ele vai ver, ele vai construir e também, né? Com certeza ele já vai saber, como o senhor bem colocou, né? A questão das medidas, vai saber fazer a explicação não com conceitos específicos da matemática, mas ele já sabe utilizar aquilo, né? Já sabe fazer todos aqueles pontos. Isso é que é o legal. Então, olha só, vocês, né, os professores que estão nos assistindo, a equipe gestora, né, os pedagogos, tá bom? Fiquem à vontade. Se você tiver alguma dúvida, né, para você colocar aqui no nosso chat. Se a gente não tiver tempo para responder, não se preocupe, né, vamos responder. O ideal é que você coloque também o seu e-mail, tá bom? Você pode colocar, se você é um professor aqui da capital, um professor do interior, né, que é bem interessante, dos nossos municípios, né? É interessante a gente ter esse momento nesse nosso diálogo também. Fique à vontade que ao final nós vamos colocar também um e-mail que é o nosso plantão de dúvidas, né? Se você tiver alguma dúvida, realmente você pode escrever para a gente, que a gente vai responder logo de imediato, né? Então, continuando aqui o nosso diálogo, nós vamos agora para a unidade 3. Olha só, conversamos sobre a unidade 1, a unidade 2 e a unidade 3.
Bom, professor, como você colocou no início, né, ela foi separada em 4 unidades, agora na unidade 3. Qual é a novidade? Conte pra gente como está organizada essa unidade 3. Perfeito. Essa unidade 3, ela foi pensada voltando sempre a 1, voltando sempre a 2. Ora, a partir do momento que você promove a visita, a visitação, e que o aluno consiga enxergar a matemática, né, mais formal do espaço escolar, com sentido próprio em algo fora do espaço escolar, aí você pode trabalhar esses conceitos, mas trabalhar esses conceitos de maneira o quê? De maneira que possa respeitar a questão cultural, porque aí terá toda uma construção indígena. Nós temos diversos sistemas de numeração, né? O nosso sistema de numeração, como por exemplo, nosso sistema de numeração é um sistema, o decimal, perfeito. Como eu sempre falo para os meus alunos, é a nossa zona de conforto. Mas nós sabemos que dentro da diversidade cultural indígena, nós temos diversos sistemas, como por exemplo, aqui próximo mesmo do Amazonas, em Roraima, nós temos tribos que trabalham, digamos, com o sistema 20. Os 10 dedos das mãos e os 10 dedos dos pés. Para eles, e o corpo. Eles só vão até 20, o restante é tudo. Tudo é o corpo. Olha que coisa interessante. Bem interessante mesmo. Então, você pode exatamente trabalhar conceitos, certo? Os conceitos que foram oriundos dessas visitações, ou a um canteiro de obras, ou a uma comunidade indígena, e trazer para dentro do espaço escolar e trabalhar conceitos multifacetados, mostrando que a questão cultural ela traz todo um protagonismo de cada cultura. E a junção disso tudo é o que nós chamamos como a etnomatemática. Poxa, que legal. Muito bacana agora esse link direto, né, da unidade 3. O legal é que sempre a gente está conseguindo observar realmente da unidade 1, aí depois ela perpassa para a unidade 2, mas ela pega um pouquinho, né, da unidade 1, depois ela vai para a unidade 3 e também ela pega um pouquinho da unidade 2 e um pouquinho da unidade 1. Isso é interessante a gente ter essa sequência, né? Isso é que é o legal, porque a gente vai pegar e deixar isso bem claro. É interessante que agora nessa unidade 3, como o senhor colocou, a gente pode observar até mesmo a questão dos eixos estruturantes, né? Que a gente sabe que os eixos estruturantes, eles fazem parte da questão dos itinerários formativos, né? Está justamente linkado com tudo isso que o senhor falou, tanto da unidade 1, da unidade 2 e da unidade 3 até agora esse momento, como por exemplo tem a questão da investigação científica, né, dos processos criativos, né, isso aqui é interessante, a gente está nesse nosso diálogo aqui, né, neste momento, e agora com relação a cada uma dessas unidades, né, já vamos praticamente para a unidade 4, né, bem legal, professor. Você poderia também agora contar a novidade da unidade 4, como é que ela foi pensada, como é que ela foi organizada? Conte pra gente. Perfeito. Nessa unidade 4, né, o que foi pensado foi a questão de você concatenar tudo o que aconteceu na unidade 1, o que aconteceu na unidade 2, o que aconteceu na unidade 3, e você modelar. Porque a modelagem ela necessita de um caminho. Ela necessita conhecer variáveis de cada situação para você, então, organizar através de toda uma simbologia matemática. Aí é quando o professor acaba fazendo o fechamento, né? Ele vai fazer o fechamento que ele vai modelar. Como, por exemplo, vamos supor que numa dessas visitas o professor leve os alunos para olharem a construção de barcos. E aí, através de simples pergunta, o aluno pode desencadear diversas ideias. Por que os nossos barcos são construídos assim? Qual foi a origem dele? Por que eles foram modelados desse jeito? Existe um outro modelo que é melhor para nossas águas ou para
uma outra água ou esse modelo é o ideal para cá. Então é quando você começa a ter uma ideia de modelagem. Então você vai exatamente instigando o aluno a construir conhecimento. Através Legal. de quê? De operações matemáticas. Aí ele vai simplesmente começar a modelar junto com seus alunos. Ah, legal, entendi, professor. Então, essa unidade 4 agora vai ser aquele momento da modelagem, né? Ele Bom, vai pegar um exemplo ali do seu cotidiano, né? Ele pega um Isso. exemplo do seu dia a dia, que ele está estando presente. Pô, eu só dei um ótimo exemplo, né, da questão lá da canoa, né? A gente também a gente poderia dar um exemplo de uma casa, de uma Sim. planta, assim, que tem aquela parte da angulação, que é justamente da modelagem, né? Da modelagem, Poderia- exatamente. Por exemplo, é comum nas nossas regiões as nossas casas terem uma estrutura de modelagem, como eu chamo assim, tem uma palavra que é bastante regional, chamada de cuminheira. Ali tem todo um traçado geométrico, tem uma modelagem para poder estruturar e segurar aquelas telhas. Mas ela não poderia ser de outro jeito? Ou por que que é daquele jeito? Certo? Sempre colocando essa parte da construção mesmo, que o aluno seja instigado a pesquisar, a investigar. Por que que não foi pensado de outro jeito? Ou então, por que que aquela outra casa ali, ele pensou em um plano inclinado e aquela outra em dois planos inclinados com uma interseção no meio? Então, existe uma modelagem toda que está por trás, né? Onde, é claro, a matemática formal, como eu sempre falo da escola, ela vai nortear, né? E o professor vai valorizar esse conhecimento que o aluno está trazendo da cultura ou como sendo membro de uma determinada povoada, uma determinada região, e Sim. isso faz com que haja exatamente o que nós entendemos como essa parte investigativa, né, da matemática, que é a etnomatemática. E ela já avançou, professor. Professores, ela já avançou. Hoje nós temos já estudo para a etnocomputação, a etnomodelagem, quer dizer, então nós podemos também observar o que a tecnologia, né, impacta na cultura, ou o que esse aluno está trazendo para dentro do espaço escolar de tecnologia que ele já sabe e que ele precisa de quê? De um encaminhamento para ele alavancar, para ele ser o seu protagonista, né? E aí também da etnomodelagem. Quer dizer, muitos estudos já estão ocorrendo, né? Em alguns congressos internacionais já estamos trabalhando nessa parte. Olha que legal, professor. Então, bem interessante, né, só trazer esses conceitos, né, essa sua fala aqui para nós. A gente consegue observar realmente isso, que a gente consegue, né, trabalhar isso, a gente consegue visualizar isso hoje em dia, né, na sala de aula ali com o estudante, a gente consegue trazer nesses conceitos, esses diálogos também, né? Bem legal. Olha só, estamos agora tendo, né, o nosso diálogo da unidade 4, né? Então, olha só, já explicamos da unidade 1, a unidade 2, 3 e 4. Só para relembrar que você, professor que está ministrando essa unidade curricular, né? Cada uma dessas unidades, você pode ministrar ela em bimestre, né? A unidade 1 do primeiro bimestre, né, pode ser ministrada, unidade 2, segundo bimestre, e assim sucessivamente, o terceiro e o quarto bimestre, a unidade 3 e unidade 4. Agora, professor, você poderia dar algumas dicas para a gente? Olha só, sei que a gente já tem várias dicas, né? Nós já sabemos, só pelo conceito do nosso diálogo já surgem assim, várias ideias, né? De como trabalhar, de como a gente vai colocar isso ali na mão na massa, como é que eu vou colocar aquilo na prática, né? Mas você poderia explicar um pouquinho para a gente, comentar como trabalhar a etnomatemática na sala de aula ali, por exemplo, eu, professor, estou ali com os meus estudantes. E agora, como é que eu vou trabalhar com a etnomatemática naquele momento? Certo. Primeiramente, como eu sempre coloco para você, você tem que promover a escuta. Através dessa escuta, você pode deliberar diversas situações de aplicabilidade, ou seja, de como você vai desenvolver o seu trabalho em sala de aula. Eu listei 4, olha só as que eu listei. Estimular visitas, como eu já havia falado, estimular visitas a espaços onde a vivência existe uma vivência da matemática do cotidiano, incentivar a gamificação em sala de aula, porque por que incentivar a gamificação? Porque a gamificação ela valoriza
o desenvolvimento das competências socioemocionais. Perfeito. Isso é interessante hoje em dia, porque o aluno vai exatamente aprender a trabalhar em grupos. Então, desenvolve um jogo. O que você viu? Então tá, vamos tentar desenvolver um joguinho para aquilo que você viu? Olha só que coisa interessante. Né? Depois, observar objetos do cotidiano que possuam diversidade cultural de aprendizagem, como por exemplo, pessoal, vamos trazer objetos que vocês tenham da cultura indígena para a sala de aula. Por exemplo, o aluno vai trazer, ou o professor vai trazer, e aí vai ser estimulado a observar que tipo de matemática acadêmica tem ali. É claro que nós temos geometria, mas nós temos traçados geométricos. Onde foi que os indígenas aprenderam esse traçado? Aonde foi? Ou, por exemplo, existe uma determinada comunidade aqui próximo que ela trabalha com, digamos, construindo panelas de barro. Como que eles tiveram esses ensinamentos? Por quê? Porque a panela ela é feita para a capacidade. Automaticamente ali dentro existe um volume, então tem muita geometria por ali. Quer dizer, estimular essas observações e mostrar que ali existe um conteúdo formal da matemática. Sim. Certo? Que com certeza foi sendo desenvolvido, como eu falei anteriormente, passado de pai para filho, de irmão para irmão, mas dentro de uma determinada comunidade aquele conhecimento foi disseminado. E aí o aluno enxerga que ele pode o quê? Eu posso ir além disso. Quer dizer, ele passa a ser o protagonista dentro da sua história, dentro da sua história de vida, sua história de escola, do espaço escolar. Então, aí são ideias de como o professor pode trabalhar. Bacana. Olha só, gostei muito das ideias que o senhor colocou. Claro que tem essas e tem mais, né? Muito mais. Perfeito. Então, olha só, vocês, professores, né, que estão nos assistindo, né, a nossa comunidade, né, os colegas da escola, né, os pedagogos, nossos queridos gestores, a equipe pedagógica, né? Todos os colegas que estão nos assistindo, se você quiser ter essa e mais ideias, né? Você pode baixar lá na plataforma Saber Mais, né? Que está completinho ali o plano, o organizador curricular, um caderno pedagógico que está cheio de ideias, com essa atividade mão na massa, a questão de utilizar um outro espaço, né? Um espaço que é fora de sala de aula, que isso aqui é interessante, né? A gente pode observar que lá está bem organizada a questão dos eixos estruturantes, as habilidades, né? Como foi bem colocado aqui, as habilidades socioemocionais, bem interessante esse momento assim de o professor ele conseguir, né, enxergar isso e aplicar ali com os seus estudantes, né? Bem legal. Perfeito. Professor, já estamos quase no final desse nosso diálogo e está bem interessante, mas eu gostaria de saber o seguinte, eu posso fazer só mais uma pergunta? Eu sei que, né, nós temos os nossos outras situações, né, são várias perguntas, né, são várias dúvidas, mas eu gostaria de saber, o estudante, quando ele terminar, né, por exemplo, ele cursou essa unidade curricular letiva orientada de etnomatemática, né? E o que se espera desse estudante ao final dessa unidade curricular, professor? O que se espera desse aluno é uma ampliação da visão de mundo, uma ampliação do regionalismo, uma ampliação do espaço mais global, uma ampliação da arte, dele fazer uma leitura, dele ter um olhar holístico, né, a observar as coisas e enxergar algo que ele trabalhou, que ele desenvolveu dentro do espaço escolar, porque todos são desenvolvimento através dessa interconectividade de saberes, né? Sim. E o seu cognitivo vai ser valorizado. A questão de como ele está pensando, qual é a lógica daquilo, quer dizer, e aí ele entende que aquilo que ele vivenciou no espaço foi algo significativo que ele vai levar para a vida dele. E Perfeito. Aí ele enxerga claramente a escola com sua função maior, tá? Que trabalhou, que desenvolveu e que ele vai aplicar na vida dele. Poxa, bem legal, professor. Então, isso que é o interessante, né, para a gente agora conseguir ter essa ideia, né, do professor ali também ter esse conceito, né, esse diálogo que ao final, né, da etnomatemática, dessa unidade curricular, né, ele consiga
perceber isso, né? Aplicando, claro, todos a questão dos objetos, aplicando também as metodologias mão na massa, Exato. né? O Os espaço eixos, make, o espaço make, porque muito legal. o professor acaba fazendo isso, né? E eu também, assim, para o professor, para o meu querido professor, para o gestor, para nós, eu gostaria de sinalizar uma literatura que é importante para esse Perfeito. momento inicial, certo? Sim. Essa literatura ela é uma literatura da década de 80, mas algo assim muito significativo para quem está trabalhando a questão, vai trabalhar, né? Algumas escolas já iniciaram, vai trabalhar a questão da etnomatemática, que é da Terezinha, uma professora da Universidade de Oxford, certo? Com seu Certo. esposo e mais uma outra pesquisadora. O livro ele já está, acho que na 17ª edição, eu li mais antes, ele foi exatamente lançado em 1988, e o qual tema é Na Vida 10 na Escola Zero. Esse livro é fantástico, porque apesar de digamos assim, a vertente não ser etnomatemática, mas quando o professor começar a ler essa literatura, que ela está distribuída em 8 capítulos, ele vai ver claramente que o livro trata de etnomatemática. E aí lá tem assim, pesquisas que foram feitas, entendeu? Com essa questão de resgatar, porque na realidade o livro ele foi exatamente desenvolvido através de uma pesquisa para evasão escolar, né? Por que que o aluno, quando se deparava com a matemática, ele evadia? Então foi se pesquisar, e aí os pesquisadores, foram 3 pesquisadores, esses 3 que eu já citei, tá? Eles simplesmente detectaram que o aluno estava levando grandes ensinamentos para a sala de aula, mas aquela coisa não estava sendo aproveitada. Quer dizer, o significado de estar na escola, o aluno não percebia, ele acabava se evadindo. Quando eles mudaram, inverteram, houve um grande aproveitamento, os alunos pararam, inclusive a evasão caiu, muita coisa. Então, Na Vida 10, na Escola Zero, é a minha dica para você iniciar esse grande momento da etnomatemática que está sendo implementada no Brasil como um todo e também no nosso estado. Poxa, que legal, professor. Olha só, já estamos chegando, né, no final do nosso diálogo. Gostaríamos de agradecer imensamente a participação dos colegas, a participação da equipe gestora, né, os pedagogos, os nossos colegas técnicos, né, da Secretaria que também participaram desse processo de construção, né, nossos colegas especialistas das 4 áreas, né, de conhecimento, que a gente sabe que tem se empenhado bastante, né, para a construção de cada unidade curricular. Professor, eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui nesse nosso diálogo, e aí eu vou deixar para o senhor finalizar, fazer as suas considerações finais, os seus agradecimentos, né? O senhor já deu uma dica bem legal para os professores, né? E professor, fique à vontade para os seus agradecimentos aqui para a equipe gestora, os professores que estão nos assistindo agora, tanto na capital quanto no interior, que eles estão, assim, com certeza, estão achando isso incrível, né, esse nosso diálogo. Então tá, para finalizar, professor, esse momento, o que eu sempre coloco é que o professor promova a escuta e, através da escuta, ele faça uma interconexão, ele absorva, né, essa cultura que o aluno está levando para dentro da sala de aula em termos de conhecimento e mostre que ele a valorize através de pequenos ensinamentos, como eu citei aqui na nossa conversa. Certo. Muito obrigado, professor. Também gostaria de agradecer muito a sua participação aqui nesse diálogo, né? Um diálogo que é com bastante informação, um diálogo rico, né? Que traz também essa parte do novo, né? Da questão do novo ensino médio, dessa parte flexível. Gostaria de agradecer também imensamente aos colegas, né, do Núcleo de Gestão Curricular, aos colegas que participaram desse processo da construção dos itinerários formativos, né? E também agradecer a nossa gerente, a professora Carol Benfica, a nossa secretária pedagógica, a professora Ellen Matucci, né, que participou desse processo, né, desde o início, né, vem colaborando conosco para essa construção. Eu gostaria de deixar o e-mail aqui na nossa tela, né? Se você tiver alguma dúvida, se você tiver qualquer situação, qualquer pergunta, mande um e-mail para a gente. O nosso e-mail é o ifs.uc.am@gmail.com. Repetindo,
ifs.uc.am@gmail.com. Aguardamos a sua pergunta e até o nosso próximo diálogo.